Olá galera, vamos iniciar aqui a nossa aula, tá certo? Eu estou optando por estar gravando aqui a aula, tá certo? Mais à noite, devido a um problema que a gente enfrentou na aula anterior, a questão de ficar sempre passando muito veículo, e agora para completar aqui a gente teve a questão da construção, o pessoal está cortando azulejo o tempo todo, então incomoda muito. Então eu prefiro tá fazendo aqui a gravação da aula para vocês, tá certo? Eu vou ficar monitorando aqui, tá bom? E quaisquer dúvidas, perguntas, eles podem estar fazendo posteriormente, tá certo? De vez em quando também vai aparecer aqui o som de uma moto, tá? Não adianta, para onde a gente tem que fugir aqui vai aparecer algum tipo de som estranho. Não se incomoda com isso não, tá? Pela manhã é um pouco mais complicado. Tá, então é o seguinte, nós vamos continuar aqui a nossa aula anterior, tá? Eu já vou adiantando aqui para vocês que eu vou estar passando numa aula próxima, tá? Mais dois materiais, tá bom? Uma pequena avaliação, tá certo? Uma atividade já avaliativa, tá? E um segundo material fazendo uma revisão sobre, no caso, notação científica, tá bom? Então a gente vai fazer essas próximas atividades. Então vamos iniciar, nós vamos continuar aqui, tá? De onde a gente parou, tá? O que a gente vai ver agora é teorema de Stephen, tá bom? E ele tem a ver com hidrostática, tá certo? Hidrostática. Essa aula desta maneira também, tá bom? Eu acho legal porque em geral o cursor ele fica muito bom, tá? Você consegue ver aqui sem estar acontecendo alguma interrupção na hora que eu vou passando aqui o cursor, então riscando, tá bom? Então eu acho bacana por conta disso. Na aula anterior nós vimos o seguinte, que existe um negócio chamado pressão hidrostática, tem a ver com alguma coisa parada, tá bom? Sempre em relação a referenciais, e nós chegamos a uma formulazinha para pressão, tá bom? Onde esse P aqui é a pressão hidrostática, essa letra grega aqui, Mi, é a densidade, tá bom? Densidade. E o G é a aceleração gravitacional e H é uma certa altura, tá bom? Aí nós fizemos um pequeno exercício, tá? Esse pequeno exercício ele tem a ver com variações de pressões, tá? A gente fez na aula passada e descobriu, por exemplo, que um mergulhador a 10 metros abaixo da superfície do mar, seja de água em geral, ele vai estar submetido a uma pressão de, aqui é 10 elevado a 5 pascais, tá certo? Ou pascal, você que vai dizer aí, tá bom? Isso é equivalente a 1 atm, e esse 1 atm ele é a pressão a que a gente está submetido, tá bom? Então a gente está submetido a uma pressão de 1 atm, a gente não sente muito porque a gente já está acostumado. Aí, em geral, a cada 10 metros que esse mergulhador lá para baixo, né, da superfície, você vai ter um aumento de pressão também de 1 atm. Cada 10 metros que vai passar, ele vai aumentar aí a pressão de 1 atm. Isso aqui é apenas a pressão com relação à coluna de líquido que está sobre a cabeça do mergulhador, tá bom? Então lembra que a gente tem uma pressão atmosférica também, aqui a gente está submetido de 1 atm. Então na realidade aqui esse mergulhador está submetido a uma pressão maior, tá? Eu falei para vocês a respeito da questão das subidas, a gente não pode subir rapidamente, se você estiver embaixo da água, você não pode subir muito rapidamente por conta da formação de bolhas no sangue, tá? Então a atividade aqui de pesca às vezes se torna perigosa, né? Então, complicado, tá? Então aqui a conclusão é aquela que eu já tinha dito para vocês, tá? Assim, concluímos que a cada 10 metros acrescentados à profundidade do mergulhador na água, há um aumento de 1 atm, ou 1 vezes 10 elevado a 5. Por isso que a gente vai ter uma necessidade de voltar nas aulas de notação científica para a gente relembrar um pouquinho sobre como é que a gente faz essas anotações. Tá bom? Um pouco sobre propriedade, vocês já viram até, mas a gente vai recordar. E aí a gente passa aqui para o teorema de Stephen, tá? O teorema de Stephen, super importante nessa parte de hidrostática. Lembrar novamente, hidro tem a ver com líquido, água, alguma coisa do tipo, tá? E estática tem a ver com questão do parado. Então os líquidos que a gente vai considerar em geral, eles vão estar ali parados, tá bom? E esses gráficos aqui
tá certo? Eles vão sempre aparecer, tá? Aqui voltando um pouquinho também, nós tivemos a definição de pressão, tá? A pressão é definida dessa maneira: é uma certa força, tá certo? Isso aqui, esse P aqui está como sendo peso dividido por unidade de área, mas em geral é força por unidade de área. Então a gente pode também relembrar aqui, por exemplo, uma mochila, né? Uma mochila com 5 livros, tá? Você tem 5 livros para levar num certo dia para a escola, e aí você sabe que, por experiência, a gente sabe que é melhor que a gente utilize uma mochila com uma alça mais larga, porque alças mais largas, tá certo, vão diminuir a pressão, a área de contato da alça. Aqui vamos supor que essa aqui seja a alça, tá? Isso aqui é a área de contato com o seu ombro, tá? Em geral é grande, então essa pressão ela é menor, por isso que é mais confortável, mais agradável a gente tá indo para um local com uma bolsa, para uma escola, por exemplo, com uma certa quantidade de livros, com uma mochila com uma alça, uma zeia mais larguinha, tá? As alças mais fininhas elas exercem mais pressão e, portanto, elas são mais desconfortáveis, tá bom? Vamos ver aqui uma tesoura, né? Uma tesoura exerce uma grande pressão sobre folhas, então ela corta uma folha facilmente, porque aquele gume, aquela parte amolada, ela é bastante fininha. Então, como ela é bastante fininha, ela acaba exercendo uma pressão muito grande fazendo cortes, tá? Eu já me cortei, inclusive, com folha, pra vocês terem uma ideia, tá bom? Deixa eu ver mais o que um prego, por exemplo. O prego, em geral, tem um poder de penetração grande em superfície, porque a ponta é fininha, tá bom? Outro, acho que, não sei se vocês fazem trilhas de bicicleta, mas, em geral, o conselho que a gente recebe ao fazer trilhas de bicicleta é justamente que a gente, ao passar por locais que tem muita areia, a gente dê ali uma baixada, né, na pressão do pneu, tá? A gente deu uma esvaziada, a gente diz assim que é para superfície de contato do pneu com a areia ser um pouco maior e a pressão exercida ser menor. Vou botar um conteúdo bastante fantástico. Outra coisa interessante, tá? É uma coisa que tem a ver com a medida que o nosso corpo interpreta, a grandeza que o nosso corpo interpreta como sendo pressão. Por exemplo, em geral, a gente, se você pegar uma barra de metal, aqui, ó, uma barra de metal, não, vou botar ela assim inclinadinha para ficar mais bonito, em pé. Se você pega uma barra de metal de 1 kg, aqui é a barra de metal, e 1 kg de arroz, tá? Todos de 1 kg, os dois tem 1 kg. Você bota na balança, os dois pesam 1 kg, ou tem massa de 1 kg. Se você colocar a barra de metal na sua mão, tá? Na sua mão esquerda, e o quilo de arroz na mão direita, a impressão que a gente vai ter é de que a barra de metal pesa, por assim, mas não é pesar, né? A interpretação física que a gente tem é mais do que o quilo de arroz, tá? Isto por quê? Porque se você pega um objeto pontiagudo ou mais agudo, tá, como se fosse uma lâmina, não necessariamente uma lâmina, mas mais fininho, tá bom? Aqui eu exagerei um pouquinho. Então o seu corpo vai medir isso em termos de pressão, tá? Como o quilo de arroz está mais espalhado pela sua mão, então ele vai exercer menos pressão, tá? E a barra de metal vai exercer mais pressão. Por isso que a gente vai interpretar desta maneira, que a barra de pressão é mais pesada, entre aspas, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, você pega aqui, pegar um tijolo, tá? Você pega aqui um tijolo, tá? Um tijolo aqui, ó, em 3 dimensões. O desenho não é muito bonito não, mas vamos lá. Você pega aqui um tijolo em 3 dimensões, coloca sobre uma superfície. E aí você pega esse objeto e gira ele, pega essa parte aqui e coloca pro chão, ó. Certo? Vai ficar um negócio assim. Vou colocar ele aqui mais. Deixa eu vir mais pra cá. Coloquei mais pra cá pra ficar mais bonitinho. A gente tá pegando isso e colocando ele aqui de quina. Tá bom? Vai ser mais fininho, não é isso? Aqui, ó. Pegar esse objeto, vamos colocar ele aqui de quina. Tá, ele é um pouquinho maior, a gente tá virando aqui pra cima, tá certo? E aí pronto, ele ficou aqui mais ou menos de quina, ó. Tá bom? Então, fisicamente,
desta maneira aqui ele exerce mais pressão do que desta maneira. Então, porque essa área de contato aqui, ó, com a superfície, tá? Essa superfície aqui é menor. Então, quanto menor a área de contato com a superfície, tá, mais pressão o objeto vai exercer. Tá? Mas isso aqui é só para a gente relembrar. Tá? Agora a gente vem para o teorema de Stevens, que é o que interessa para a gente. Vamos ver se a gente resolve um exercíciozinho. Tá? E lembrar, vamos fazer exercício, atividade para avaliativa. A gente está chegando aí já nas proximidades ali da prova, então a gente tem que fazer uma atividade avaliativa. Todo mundo fazer, tá certo? Para quem tenha problemas com notas. Então vamos aqui o que é que diz o teorema de Stevens. O teorema de Stevens, enunciado e demonstrado a seguir, propõe uma expressão matemática para o cálculo da diferença de pressão entre dois pontos quaisquer de um líquido em equilíbrio, tá certo? Ele não tem tem um pedaço que se mexe mais para lá, um pedaço que se mexe mais, não. Ele está todo paradinho, tá? Sob a ação da gravidade. Então, novamente, o teorema de Stevens, enunciado, demonstrado a seguir, propõe uma expressão matemática para o cálculo da diferença de pressão entre dois pontos quaisquer de um líquido em equilíbrio sob a ação da gravidade. Esse teorema também é chamado de lei fundamental da hidrostática. Tá? A gente conhece mais pelo teorema de Stevens mesmo. Tá? Normalmente a gente não chama desse nome aqui não, tá? Para ficar claro aqui para vocês. Ele vai estabelecer o seguinte, ó. A diferença de pressão ou de pressões entre dois pontos de um líquido homogêneo, tá? Aquele líquido que não é misturado, nesse um pedaço de um jeito, um pedaço de outro, não, ele é tudo homogêneozinho, tá? Em equilíbrio, sob a ação da gravidade, é calculado pelo produto da massa específica. A massa específica é isso aqui, tá? Densidade, massa específica não tem muita diferença com relação a isso, não. Em geral, ele vai dizer densidade, tá? Isso a gente vai desconsiderar. Então, cadê aqui? Sob a ação da gravidade, é calculado pelo produto da massa específica, ou densidade do líquido, pelo módulo da aceleração gravitacional, tá? Local e pelo desnível. Desnível nesse caso aqui é a diferença de altura, tá? Ele colocou aqui diferença de cotas, mas a gente vai colocar a diferença de alturas entre os pontos considerados. Então o que é que isso significa? A diferença de pressão está aqui, ó, P2 menos o P1. Então se você, vamos colocar aqui um desenho bem rapidinho, tá? Aqui, tá? Esse meu desenho não está muito bom não, viu, gente? Mas é assim mesmo. Aqui na mesa digitalizadora é um pouco, às vezes, complicado de a gente fazer a letrinha. Então é o seguinte, vamos colocar um pontinho aqui e um pontinho aqui. Então o que ele está dizendo é o seguinte, isso aqui é um desnível, tá? O que ele está dizendo é o seguinte, é que a diferença de pressão entre esses dois pontos, aqui pode ser o P2 aqui o P1, ou o P2 e o P1, tanto faz, tá? Ele é esse produto. Então se você tem uma pressão aqui, por exemplo, P1, nesse P1 aqui o P2, o que ele está dizendo é o seguinte, é que se você tirar essa diferença aqui, P2 menos P1, tá aqui, ó, a pressão aqui mais embaixo é mais grande, é maior, tá? Por isso que eu coloquei o P2 aqui. Então se você tirar essa diferença, o que vai acontecer é que ela é igual ao produto μ, tá certo? Ou densidade específica, ou massa específica, ou densidade apenas, vezes o módulo da aceleração gravitacional, vezes o desnível, a altura, que é isso aqui, ó, esse pedacinho aqui. Vamos lá, vamos às observações. Tomar cuidado com como é que se mede isso aqui, essa densidade. Isso aqui é do líquido, viu? Tá, esse G, quando ele fala de módulo, ele quer só chamar atenção para o número. Então, em geral, aqui na Terra, tá, a gente bota isso aqui como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 10 metros por segundo ao quadrado. O professor não lembra o que é que significa isso. Significa que um corpo nas proximidades da superfície terrestre aumenta a sua velocidade a cada um segundo de 10 em 10 metros por segundo. Tá? Então, por exemplo, se ele é solto de uma certa altura, com a velocidade nula inicial, então ele vai do 0 para 10 em 1 segundo, vai do 10 para 20 em 2 segundos, vai do 20 para 30 em 3 segundos, e assim sucessivamente até um certo limite. Tá? Então ele não continua aumentando essa velocidade aqui não, ele vai atingir o que a gente chama de velocidade terminal. Tá? Isso vai depender do quadrado da velocidade que esse corpo está caindo, tá bom? Então não são velocidades que vão aumentando para sempre não, tá? Não existe isso. Nós temos aqui uma demonstração, tá bom? Diz respeito aqui à questão
aqui é um líquido, tá? Em equilíbrio hidrostático, eu ia falar eletrostático, em equilíbrio hidrostático, tá certo? Ou seja, esses pontinhos aqui não estão se movimentando, tá? Não existe aqui um pontinho se movimentando em relação ao outro. Esse líquido ele está por enquanto incompressível, tá? Ou seja, você apertar aqui ele não vai para nenhum canto. E enfim, é isso. Uma coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, uma observação. A pressão em si é uma grandeza que a gente chama de grandeza escalar, tá certo? Então a gente vai esquecer de questão de direção, de sentido, isso não vai existir aqui quando a gente fala de pressão, tá bom? O que a gente sabe é que a pressão, tá, é uma grandeza escalar, é só um número acompanhado de uma unidade, tá? Pode ser o Pascal, tá bom? Pode ser o Newton por metro quadrado e assim vai. Pode ser a atmosfera, vocês vão ver muito isso lá no segundo ano e na química também. Tanto na química do primeiro ano como na química do segundo ano, a gente costuma muito falar sobre essas unidades, tá bom? Então, próximo ano aí vocês vão ver bastante isso. Outra coisa, as forças, tá? Se você considerar aqui como se fosse um quadradinho, tá bom? As forças de pressão, as forças que vão aparecer aqui, elas vão sempre ser perpendiculares às superfícies que a gente considerar, tá bom? Então não esqueça disso. Então aqui a gente tem a aceleração gravitacional para baixo, direcionada para baixo, a gente não coloca negativo nisso aqui não. Isso aqui é um vetor, ó, tá? Um Gzinho aí com seta em cima significa grandeza vetorial. A massa específica, densidade. Aqui nós temos uma diferença de altura e aqui nós temos forças de pressão, tá? Aqui, ó, nós temos para baixo, direcionado para baixo, aqui por lado, não é isso? Da esquerda para a direita, aqui da direita para a esquerda, aqui de baixo para cima. Então aqui o cilindro tem bases paralelas à superfície do líquido. Então tá aqui o cilindro, certo? Ele tem bases paralelas à superfície do líquido, ou seja, isso aqui, ó, e isso aqui. Pelo fato de estar envolvido pelo líquido, tá? O que está falando é desse líquido aqui, ó, tá? Esse cilindro aqui também que foi feito. Cadê aqui? O cilindro recebe dele os conjuntos de forças indicadas. Como eu falei para vocês, essas forças em geral elas são normais, tá? A essas regiões aqui, ó, ou seja, aqui esse lado, tá certo? Essa base aqui. Não esquecer, essas forças vão sempre ser perpendiculares. Existe até um experimento, tá certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um balãozinho para a gente demonstrar que essas forças são sempre perpendiculares. Isso aqui é como se fosse um balãozinho. Ali tem água aqui no seu interior, óbvio, não é isso? E aí, se você estourar um balãozinho aqui, esse balãozinho em alguns pontos, você vai perceber que em geral essa água espirra assim, ó, como se fosse perpendicular, tá certo? É uma forma de a gente demonstrar que essas forças aplicadas aqui são sempre perpendiculares, ou seja, normais, ou fazer 90 graus. A gente vai ouvir muito isso. Normal, a força perpendicular são formas de a gente expressar, tá certo? Que essas forças aqui elas fazem 90 graus com uma determinada superfície, tá bom? Então aqui, normalmente, pelo fato de estar envolvido pelo líquido, o cilindro recebe dele o conjunto de forças indicadas, tá? Então isso aqui é o cilindro, isso aqui é o líquido, isso aqui são as forças que ele está recebendo, da esquerda para a direita, de baixo para cima, da direita para a esquerda e de cima para baixo, todas perpendiculares a esta listrinha azul aqui, tá bom? Em razão da simetria, a simetria é o que tem um lado é a mesma cor que tem para o outro, nesse sentido. As forças laterais dos cilindros horizontais elas vão se equilibrar, não é isso? Aqui ó, essa força aqui e essa aqui, tá? Em razão da simetria, as forças laterais do cilindro, as horizontais, especifica aqui, tá? Equilibram-se as duas, tá bom? Então, nesse caso aqui, essa força e essa força são iguais, essa daqui e essa terceira e essa terceira são iguais. A gente poderia até dizer que elas se anulam, mas não fica um termo legal, tá? O correto aqui é dizer que elas ficam em equilíbrio. Agora, se a gente perceber aqui, a gente vai reparar que essas forças aqui na parte de baixo elas são maiores que as de cima, na vertical. Portanto, a gente não pode dizer que elas vão se equilibrar, tá? Então, desculpa, gente. As forças aplicadas segundo a vertical, no entanto, não se equilibram,
Por isso nós temos uma resultante F1, tá? Eu já vi ali na figura, aplicada ao ponto 1 na base superior do cilindro, e uma resultante F2, tá? Aplicada na base ali aplicada no ponto 2 na base inferior do cilindro. Vamos passar aqui para cima para ficar melhor de visualizar. Bom, aqui ó, é isso aqui. Então as forças resultantes F2 e F1, elas vão estar juntando ali, aí vai ter uma resultante para baixo, uma resultante para cima, tá? Aqui, vamos observar isso. Como o líquido está em equilíbrio, o que a gente pode concluir? Se a gente somar todas as forças que aparecem aqui, nós vamos ter um vetor nulo, tá? Então observa aqui, ó, nós temos uma resultante para cima, nós temos uma resultante para baixo, F1 no ponto 1 e F2 no ponto 2. Então nós temos também a aceleração gravitacional, mas como a gente está falando desse cilindro aqui, a aceleração gravitacional certamente age no centro do cilindro, o peso, desculpa, a força peso certamente vai agir no centro do cilindro, tá bom? Pela questão da própria simetria do problema. Então, se a gente somar todo mundo aqui, ó, esquece como tá aqui os sentidos, aquela coisa toda. Vetorialmente, eu já falei para vocês algumas vezes, somas vetoriais não são somas comuns. Somas vetoriais não são somas comuns. Portanto, o que a gente tem que fazer é o seguinte, é somar todo mundo, com a seta em cima e o índicezinho aqui, não é isso? Aqui nós temos F1, F2, temos o peso, então a força peso, então a gente só soma. Como isso aqui são vetores, ó, F1 com seta em cima, mais F2 com seta em cima, mais P com seta em cima, igual ao vetor nulo. Se aqui é um vetor, então aqui também é um vetor, viu? A gente pode colocar só um zerinho aqui não, porque a gente está dizendo o seguinte, que desse lado nós temos um vetor, e aqui nós temos um número, um escalar, então não pode ser isso não, tá bom? Ou em módulo, o que é que a gente faz aqui, ó? Em módulo, gente, significa que agora a gente efetivamente quer um valor numérico, tá? Então a gente só pegou o F2, tá bom? O F2 menos o F1, agora nesse caso eles têm sentido contrário, viu? E a gente iguala ao peso, tá bom? Então o F2 menos o F1, certamente você sabe que o F2 ele é maior, tá? Então F2 menos o F1 tem que dar um resultante, que nesse caso é o peso. Tá bom? E aí agora a gente vai dividir todo mundo por A, certo? Que é a área daqui da base do cilindro. Isso é o cilindro, isso aqui é a base do cilindro, essa parte de baixo aqui. Isso aqui, para ficar mais claro para vocês, esse pedacinho, não, vou colocar em vermelho. Isso aqui é a base do cilindro. Aqui, ó, esse negocinho aqui, isso aqui, esse tracinho azul, tá? Então, o que a gente vai fazer? Dividir todo mundo por A. O professor pode fazer isso? Pode, desde que seja nessa região aqui, ó. Então, quando a gente divide todo mundo por A, lembrar, se você divide um lado essa aqui é uma equação, essa aqui é uma equaçãozinha, uma igualdade. Então, se você divide um lado por A, o outro também tem que ser dividido por A, tá? Então, ó, F2 dividido por A menos F1 dividido por A é igual a P dividido por A. Mas observe o seguinte, o F2 dividido por A, você sabe que é a pressão no ponto 2, aqui. Isso aqui é a pressão nesse ponto. E o F1 dividido por A é a pressão no ponto lá de cima, que é o ponto 1, é isso? Aqui, ó, pressão no ponto 2 e F1 dividido por A igual ao P1. A gente tem que tomar um cuidado, ó, porque aqui o P é maiúsculo, viu? Isso aqui é P de força-peso, é a letra maiúscula. A maiúscula. Vamos esquecer disso. Maiúscula. E aqui, minha gente, a gente pegando aqui o P por A, se você pegar aqui vamos decompor esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui é mg, tá? É massa relacionada ao cilindro vezes a aceleração gravitacional. Mas vamos observar o seguinte, a massa m, aqui ele botou grifado, eu acho que só para diferenciar, porque isso aqui seria com essa notação ficaria muito parecido com vetor, mas esqueça disso, tá? Aqui não é vetor não, isso aqui é um escalar, massa é sempre escalar. Então o que a gente pode fazer aqui? A massa pode ser expressada fazendo-se isso aqui, ó. M é igual a densidade pelo volume. Lembrar, a gente poderia até notar aqui, eu até prefiro essa notação aqui, gente. Quando eu estou trabalhando isso, eu gosto sempre de utilizar essa notação. Densidade é a massa pelo volume.
tá certo? Então eu não gosto muito de utilizar essa notação do Mi aqui, tá? Da letra grega. Eu costumo utilizar muito esse D, a massa pelo volume, que fica até intuitivo pra gente, tá? É a massa pelo volume. Então aqui a gente poderia colocar o Mizinho, né, no caso, que ele colocou aí. Deixa eu apagar aqui, colocar aqui a densidade. Esse Mi, tá? É a massa pelo volume. Aí quando você passa esse Mzinho para cá multiplicando, tá? Fica assim, ó. A massa é igual a massa específica, ou né, densidade vezes o volume. Por isso que ele colocou aqui, tá? E esse volume a gente pode ainda colocá-lo em termos de área, tá? Área da base vezes a altura, porque a gente sabe que um cilindro, tá? Se você quer calcular o volume de um cilindro, basta você calcular a área da base, a gente representa por A, pela altura. Então nós vamos ter aqui essa decomposição, tá? Vamos pegar aqui o Mi, tá certo? A área e a altura. Aí a gente faz a substituição. P2 menos o P1, que a gente obteve lá na parte de cima, é igual a Mi A, o H e o G. A gente pode eliminar esse com esse, né? Isso. Dividir um pelo outro, o termo eliminar é meio estranho. A gente divide um pelo outro, tá certo? O resultado é 1. E o que vai sobrar é Mi HG, tá? Eu costumo também, aqui mais em termos de nível superior, utilizar uma letra grega chamada Rho, tá? Eu até prefiro porque fica em termos sonoros muito bons, então eu memorizo dessa forma. RhoGH, tá? Tá estranho aqui, deixa eu melhorar essa letra. Às vezes, tá? Em termos de nível superior, eu prefiro escrever essa letra aqui, ó, RhoGH. Então, passei tanto tempo no nível superior, tá, que eu gosto muito de utilizar essa letra aqui para representar a densidade. Bom, então RhoGH soa bem melhor para mim, tá bom? Mas a gente vai utilizar lá o Mi ou o D para ficar um pouquinho melhor para vocês. Vamos lá. Consequente teorema de Stephen. Tá? Então lembra, essa aqui é a diferença de pressão entre dois pontos. Mi GH ou Mi HG, você que vai escolher aí. Eu gosto muito dessa ordem, RhoGH, Mi GH, tá? Consequente do teorema, primeira, todos os pontos de um líquido em equilíbrio sob a ação da gravidade ou da força gravitacional situados em um mesmo nível horizontal suportam a mesma pressão, tá? Constituído uma região isobárica. Essa região isobárica a gente chama de pressão é a mesma, tá? Então esse termo aqui significa isso. E esse isobárica são duas palavras, tá? Iso tem a ver com igual, tá? E bárica tem a ver com pressão ou, tá bom, em geral, medidas de pressão. Tem um instrumento que mede pressão, a gente chama de barômetro, tá? Então essa palavra também vem daí, ok? Então aqui basicamente, gente, dizer o seguinte, aqui desenhado, né? E assim, quando a gente está com uma certa dificuldade de entender alguma coisa, é bom a gente fazer um esqueminha, desenhar, certo? E a gente melhora o entendimento. Daqui para melhorar o entendimento, tá? Sair dessa frase para melhorar um pouquinho aqui, a gente quer dizer o seguinte: quando nós temos aqui esses pontos, ó, na mesma linha horizontal, isso significa que eles estão à mesma pressão. Tá? A cabeça da gente aqui, a cabeça da gente lá, o topo está à mesma pressão. Eu tenho até uma curiosidade a respeito do desmaio, tá? Deixa eu ver aqui se eu me recordo. Bom, aqui em geral, quando você desmaia, você poderia ficar em pé, parado, porque essas funções, elas em geral, elas dão uma bugada, né? Como o pessoal fala hoje. Eu também costumo falar esse termo bug, né? Então, quando você desmaia, você poderia muito bem ficar na posição que você está. Se você está ali em pé, você poderia ficar ali travadão, tá? Mas por que em geral você cai? Porque em geral você cai. Isso tem a ver justamente com a questão da pressão, tá bom? Quando vamos colocar aqui a cabeça de uma pessoa, certo? Aqui tem a parte de coração, tem a parte de cabeça, tá? E o que acontece quando você desmaia? Em geral, você desmaia porque você está com algum problema, né? Você teve algum problema de pressão, inclusive, e aí o seu cérebro é muito inteligente, né? O que é que ele faz? Ele faz você cair. Ele faz você cair e ficar assim no chão, ó. Tá certo? Aqui você, o seu olhinho aqui. Isso aqui você, tá bom? Você tá com
brilhinho aqui. E aí você cai. Deixa aqui, ficou o desenho um pouquinho ruim. Deixa eu botar aqui a sua cabeça mais pra cá. Tá? Você cai aqui as suas perninhas, né? Tá aqui seus braços, suas mãos, aqui. Você cai, que é para o que ocorre aqui. Para que você cai? Seu cérebro é uma máquina inteligente o suficiente para dizer que a sua cabeça e o seu coração é uma questão de proteção. Tem que ficar à mesma altura para que a pressão aqui fique controlada. Tá bom? Então é uma esperteza muito grande do cérebro, tá? Fazer isso com você. Repito, não há nada que impeça, tá? O que fosse impedir que você, ao desmaiar, tenha um surto, não desmaie, tá? Que você ficasse em pé na posição que você tá bom? Na posição que você estava. Então isso aqui é uma questão mesmo de esperteza, tá? Da máquina cerebral. É fazer você cair, tá bom? Para que a pressão aqui entre seu coração, enfim, a sua cabeça fiquem as mesmas, justamente porque nós temos aqui o teorema de Stephen, que diz o seguinte: nessa linha horizontal, tá bom? As pressões são iguais. Coisa bacana, né? Bonito isso, tá bom? Vamos lá. Entretanto, se os pontos estão no mesmo nível, o desnível entre eles H é nulo, tá? Isso aqui é só uma demonstração, tá bom? A segunda consequência é a seguinte: desprezando-se os fenômenos relativos à tensão superficial, que tem a ver com forças de tensão, tá bom? A superfície livre de um líquido em equilíbrio sob a ação da gravidade é plana e horizontal. Então, tanto é que você vê ali os rios, tá bom? Em geral, um monte de superfícies líquidas toda a mesma altura, tudo horizontais. E isso tem uma aplicação muito interessante, né? O pessoal utiliza os níveis quando estão fazendo construções, justamente que é para deixar, utilizando essa propriedade, aproveitando essa propriedade, tá? Para que você veja o nível entre uma coisa e outra, tá bom? Então, por exemplo, se você tem aqui um líquido, uma mangueirinha, tá? Ela tá toda bonitinha, toda ajeitadinha, toda em equilíbrio hidrostático. Então essas colunas aqui elas têm que estar na mesma altura, ó, tá bom? Então isso é uma propriedade que o pessoal da construção utiliza muito, que é para medir desnível, tá? Ou igualar os níveis. Então é essa coisa bacana também. Aqui só uma questão de demonstração. Vamos falar um pouquinho sobre a pressão atmosférica. Tá bom? Experimento de Torricelli, tá? O Torricelli já apareceu uma vez lá na fórmula de Torricelli. Se você não lembrar, certo? Essa fórmula de Torricelli é um cara muito inteligente, sabe? Da parte de experimento, tá? Galileu, Torricelli são sujeitos assim que gostavam muito dessa parte de experimento. Italianos, tá bom? Eles sempre mexeram muito com essa parte de física, tá? Física experimental, questão de pressão, tá bom? Questão de movimento, tá? Então a equaçãozinha que é muito importante que você busque aqui no livro de primeiro ano, tá? Em geral quem vai fazer prova de Enem, tá bom? Porque ela sempre aparece nessas avaliações externas, tá? Inclusive ela também pode ser aplicada a essa parte aqui, mas não exatamente agora. Na parte de hidrodinâmica a gente vai ver casos particulares, aí a gente vê um pouquinho sobre essa equação de Torricelli, tá bom? Recordar lá do início do ano. Então vamos lá, isso aqui é bem interessante, ó. A pressão atmosférica influi de maneira decisiva em muitas situações. Um litro de água, por exemplo, pode ferver em maior ou menor temperatura, dependendo da pressão atmosférica do local. Por exemplo, a cidade de São Paulo, esse livro aqui normalmente são livros da região sul e sudeste, produzidos na região, tá? Então eles citam muito essas cidades, São Paulo, Santos, etc. Por estar cerca de 731 metros acima do nível do mar, tá certo? E não apenas essas regiões, né? Nós temos umas regiões aí bastante altas, tá? Que tem esse negócio aqui de desnível, tá bom? Então é interessante a gente perceber isso, tá? Por estar cerca de 731 metros acima do nível do mar, suporta a pressão atmosférica menor que Santos, no litoral. Por esse motivo, em São Paulo, a água ferve a 98 graus, já em Santos está aproximadamente cadê aqui? 100 graus, tá bom? Então, por conta dessa diferença aí de altura, tá?
seja, e também que influencia na pressão, nós vamos ter um ponto de fervura, um ponto de ebulição da água levemente diferentes. Tá? Então aqui vamos lá. Nós temos aqui só um comentário a respeito do Torricelli, tá? Que ele foi aluno de Galileu, ele propôs, na verdade, um experimento bastante simples e genial, diga-se de passagem, para a obtenção experimental do valor da pressão atmosférica. Então tá aqui, tem um aparato utilizado, tá? Isso aqui é mercúrio, tá? Mercúrio, não esquecer, um metal líquido em termos naturais, é o único metal líquido em termos naturais a temperatura ambiente, tá bom? Repetindo, o mercúrio, tá? É o metal líquido em termos naturais, porque tem outros também, mas eles são fabricados de outra maneira. Mas em geral é o único metal que se comporta dessa maneira, ele é líquido à temperatura ambiente. Tá bom? E aí ele faz o seguinte, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Considere uma cuba, tá? E um tubo. Uma cuba, gente, é esse negócio aqui, ó, tá bom? Normalmente o pessoal chama isso aqui de cuba em física, tá? De aproximadamente 1 metro de comprimento, ambos contendo mercúrio. Então o que é que a gente faz? Você vai pegar aqui esse tubo, tá? E você vai colocar ele com cuidado, tá? Nesse recipiente. Com o passar do tempo, esse líquido aqui ele vai ser empurrado, tá certo? A gente poderia dizer aqui que ele sobe sob a ação de uma força, tá? Então ele vai subir aqui um bocado, certo? Só que uma hora aqui nós vamos perceber que ele vai parar de subir, tá? Então é aqui que a gente mede esse negócio da pressão atmosférica. Então a pressão atmosférica que empurrou esse líquido, esse mercúrio, aqui por que é utilizado mercúrio aqui? É porque em geral o mercúrio, além de ele ser um metal líquido, tá, a temperatura ambiente, ele é muito denso, tá certo? Então ele lembra a quantidade, mas ele é muito, muito denso mesmo, tá bom? Então ele é um líquido muito bom para experimento. Tanto é que ele era utilizado até um dia desse para fazer um monte de coisas, tá bom? Só que ele é tóxico, viu? Então, o que acontece? Aqui nós vamos ter um empurrão da força, aliás, da pressão atmosférica, tá bom? Nesse líquido aqui, o líquido vai subir e aí uma hora ele cessa. E aí a gente mede esse desnível. Ó. Então, na veda, assim, então, a abertura do tubo, tá? Esse tubo aqui tem uma abertura, tá? Posicionando-se a boca para baixo. Introduz a parte dele no mercúrio da cuba. E aqui, em seguida, destaca-se sua extremidade, tomando-se cuidado de mantê-la sempre voltada para baixo, tá? É a figura 2. Com isso, a parte do mercúrio do tubo escoa para a cuba até que seja estabelecido o equilíbrio fluidostático, tá bom? Ou seja, ele para de se movimentar ali. E esse equilíbrio fluidostático ele tem dois sentidos aqui, mas nesse caso é no sentido de parar, tá? E aí vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Aqui, gente, nem precisa estar descrevendo muito esse experimento para vocês. O que importa aqui é você saber o seguinte: é que em geral, tá? Em geral, o que faz esse líquido aqui subir é a pressão atmosférica. Então, ela pode subir até um certo momento quando esse líquido aqui entra em equilíbrio, tá bom? Então, portanto, você descobriu qual é a pressão atmosférica. Aí, aplicando-se aqui os valores, tá? O que a gente... era isso que eu ia dizer. Olha aqui a densidade ou a massa específica do mercúrio. 13,6 vezes 10 elevado a 3 kg. Isso aqui, gente, são praticamente 14 mil kg em 1 metro cúbico. Tá? Então, se você tiver uma caixa d'água de 1 metro cúbico de água, normalmente aqui o pessoal costuma utilizar muito, tá? Para abastecimento de casa. Tá? Então, a gente tem uma massa gigantesca entre aspas, né? Uma massa muito superior ao que a gente costuma ter dentro de uma caixa d'água de 1 metro cúbico. Tá? Então, para a gente ter a mesma quantidade de peso ou de massa da água no recipiente, tá? Numa caixa d'água de 1 metro cúbico, a gente teria que ter ali aproximadamente 14 caixas d'água cheias, tá? Para que a gente pudesse igualar as massas, certo?
E aí a gente faz aqui a continha substituindo, né? Aquele ρGH, tá? O μDH, o μGH, a gente faz a aplicação e a gente obtém aqui o valor da pressão atmosférica, que é justamente aquele valor inicial, tá? A gente já sabia daquele valor inicial por conta dos experimentos que já foram feitos. Aproximadamente 1,01, a gente arredonda para 1 vezes 10 elevado a 5 newtons metro quadrado, ou uma atmosfera, tá certo? Ou muito comum, essa unidade aqui é muito comum, tá? 76 centímetros de Hg ou de mercúrio, tá? Esse aqui é o símbolo para mercúrio. Vou escrever aqui para vocês, cadê aqui? Mercúrio, cadê? Mercúrio, tá bom? Ou ainda 760 milímetros de mercúrio, tá? Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte, é que esta coluna aqui, esta coluna formada nas mesmas condições que o Torricelli fez o experimento, vai dar 76 centímetros. Então essa altura é de 76 centímetros, tá? Ou 760 milímetros, tá bom? Então nós temos esses probleminhas aí, certo? Aí se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem estar entrando em contato. Não acabamos não, tá certo? Eu tô só aqui pegando meu carregador porque deu uma caída de energia aqui, então vou melhorar aqui a imagem novamente. Pronto, beleza. Tem sempre um probleminha clássico, tá? Esse probleminha clássico de física diz o seguinte, é algo parecido com isso. Se você pega um canudo, tá, e coloca na boca, mais no canto da boca, tá? E você coloca esse canudinho também para que você ali dentro de um recipiente com um certo líquido, tá? Se você colocar acho que são 2 canudinhos, se não me engano o experimento é esse, tá? E tentar sugar o líquido, você não consegue, não só com um canudinho, tem que ser acho que 2, tá? Aí você vai ver a impossibilidade de conseguir fazer de sugar o líquido para sua boca, tá bom? Depois eu vejo direitinho como é que é esse experimento, que agora me falhou aqui a memória. Aí tem uma questão aí para leitura, tá bom? Vocês vão fazer essas leituras aí, bacanas. Nós temos aqui uns procedimentos. Esse experimento aqui é super bacana, tá certo? Do líquido aqui subindo, tá bom? Eu já fiz isso algumas vezes, tá? É um pouco complicado de a gente fazer, mas aqui eu digo transmitindo, a gente pode fazer muito bem isso, tá? Então a gente vai fazer aqui só uma continha, tá bom? A gente tem um exemplo de aplicação, e aí a gente encerra a nossa aula, tá bom? Então vamos lá aqui. O tanque representado na figura a seguir contém água, tá? Isso aqui é a densidade ou massa específica, você que vai chamar. O importante é você saber o significado disso. 1 grama por centímetro cúbico. Professor, não sei o que é isso. Imagine um dado, tá certo? Esse dado é oco, aqueles dados comuns, tá? Parece um cubo, tá? Um dado, né, no caso. E aí aquilo cabe água, tá certo? Aqui é aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico, justamente porque um dado, tá? Ele é uma figura que tem um volume, tá? Então cúbico vem de cubo aqui no caso, né? Então é um assim e um de profundidade, tá? Aqui é centímetro, aqui também é centímetro, aqui também é aqui também é centímetro, tá certo? Aqui também é cm. Então 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, tá certo? E centímetro dá centímetro cúbico, tá? Repete a base, somos expoentes. Por isso que a gente diz isso aqui, ó. Aqui cabe 1 grama por centímetro cúbico. Tá? Então o tanque representado na figura contém água, né, e equilíbrio sob a ação da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Cuidado com as unidades, né? Aqui a gente já vai ter um problema com unidades, tá? Aqui está em metro por segundo ao quadrado, está no sistema internacional, mas isso aqui não. Portanto a gente tem que fazer a conversão, não tem para onde correr, tá? Então determine, olha aqui, em unidade do sistema internacional, o seguinte: a diferença de pressão entre os pontos B e A, ou seja, entre esse ponto aqui e esse ponto, tá? Que a gente sabe que são 3 metros, né? Aqui a gente sabe que é 1 metro, tá? E aqui 2 metros. Tomar cuidado com isso aqui, porque para cima ainda tem 1 metro, tá bom? Não esquecer disso não.
a intensidade da força resultante devido à água na parede do fundo do tanque, cuja área vale 2 metros quadrados. Tá bom? Então aqui a área é 2 metros quadrados. Tá bom, vamos lá. A diferença de pressão aqui entre os dois, a gente sabe o seguinte, que é, ó, nós estamos falando da diferença de pressão entre esses dois pontos, tá? E se a gente quisesse pressão total, aí a gente teria que adicionar a pressão aqui da parte de cima, tá? A gente não pode fazer isso agora. Ele só perguntou a diferença de pressão entre B e A, só isso. Então o que a gente faz, professor? O que a gente faz? O seguinte, o PB menos o PA, utilizando o teorema de Stirling, claro que a gente estava estudando isso, tá? É a diferença de pressão, isso aqui é delta, tá bom? Não esquecer disso, o delta sempre representa uma diferença. Cuidado com isso. Eu até os aconselho, acho que é assim que fala, a memorizar isso aqui, ó. A gente pode fazer a transformação sim aqui, ó, tá? Mas eu aconselho a você, vamos fazer isso na parte de notação científica. Eu vou mostrar para vocês como é que faz essa conversão, tá? 1 grama por centímetro cúbico, em termos de densidade, tá? Quilogramas em metro cúbico, é a mesma coisa que 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico, tá? Então, sempre lembrar disso. Para não fazer a conversão agora, a gente vai dizer logo que 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa de 10 elevado a 3. Isso aqui é 1000, viu? Isso aqui são 1000 litros ou 1000 quilogramas por metro cúbico, tá? E aí o que a gente tem que fazer aqui, ó, quanto é o H? Esse pedacinho aqui, ó, é 2 menos 1. Tá? A gente quer essa diferença aqui de alturas. A gente sabe que isso aqui é 2, a gente sabe que isso aqui é 1. Então 2 menos 1 dá 1. É isso? Então 1 metro. Vamos calcular o delta P. O delta P, não esqueci daquela formulazinha, ó, μgh, certo? Então o μ é 1 vezes 10 elevado à terceira potência vezes 10. Professor, 10 de onde? Do G. E esse 1 vem de onde? Vem do H, que é a diferença de altura. Aqui, ó, esses 1s multiplicado 1 vezes 1 dá 1, tá? E aqui multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. A base aqui é 10, aqui é 10 elevado a 1, então você soma esses dois, vai dar 4. Tá? Professor, por que está colocando um azinho aqui? É porque em geral essa medida ela tem se vocês lembrar, tem 1,01, então a gente coloca para expressar direitinho uma conta legal, esse 1,0 aqui, tá bom? 10 a 4. Isso aqui ainda não é uma atmosfera, tá bom? Porque para ter uma atmosfera a gente teria que ter 10 elevado a 5, tá? E letra B, para finalizar aqui, minha gente, a intensidade F da força resultante. A gente pode fazer o seguinte, o F é o peso lá no fundo, essa pressão lá no fundo, perdão, vezes a área, tá? Lembrar que em geral a pressão ela é a força por unidade de área ou por área. Então multiplica isso aqui em forma de x, vai ficar, isso aqui é um P minúsculo, para não ficar igual ao peso. Pzinho aqui pequeno, Pzinho miúdo, tá? Então esse A passa para cá multiplicando, o F é igual a P minúsculo vezes o A, que é o que está aqui, ó. Tá? Então isso aqui é o μgH, certo? Então a gente faz as substituições agora. A gente sabe que essa altura aqui é 3, certo? Essa altura aqui é 3, ó, espelação 3, tá? Cadê aqui? A gente sabe que isso aqui é 3, cadê? Pulei. A gente sabe que a área é 2 metros quadrados. E aí a gente só aplica diretamente a fórmula. 1 vezes 10 elevado à terceira, vezes 10, vezes 3, vezes 2. Multiplica, senhor. Tá? Não tem para onde correr, aqui é só multiplicar. 1 vezes 3 vezes 2 dá 6, tá aqui. E aqui multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 6 vezes 10 elevado a 4. Portanto, a gente termina a nossa aula, tá bom? Foi uma aula bastante grande, eu acho que a gente fez bastante coisa aqui hoje. Aí, quaisquer dúvidas, perguntas, tá? Vocês podem entrar em contato posteriormente. Eu gostaria de agradecer a vocês aqui a participação. Tá? Vou deixar o material no Classroom, como um material extenso, tá? Eu não consigo deixar lá no grupo do WhatsApp, mas eu vou mandar o aviso para vocês que ele vai estar lá postado no Classroom, tá bom? Então, a todos vocês um bom dia. E pelo horário, eu não sei se a gente vai ter uma segunda
segunda aula via Meet, mas se a gente tiver, eu acho que a gente tem, tá bom? Aí a gente resolve outras questões, né? Então, bye bye, minha gente.